Cláudio Rezende tá na área, notícias do Atlético neste primeiro tempo aqui do Rádio Esportes. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Cirilo, os nossos comentaristas aqui do Rádio Esportes. Sabadão e o Atlético já nos preparativos finais, como a gente destacava em manchete, para o jogão de segunda-feira, para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro. Só teremos Galo e Palmeiras, os últimos campeões nacionais, o Atlético em 2021, Palmeiras atual campeão. Palmeiras que sempre é um time complicado. E nos últimos anos ficou muito acirrada essa rivalidade, né? Entre Galo e Palmeiras, vários encontros em mata-mata e agora é Campeonato Brasileiro. É o tiro de pontos corridos, né? Um campeonato de pontos corridos. E para esse jogo, a gente já sabe, vem trazendo na Itatiaia o Atlético com muitos desfalques e o Palmeiras passou ileso, né? Não teve nenhum jogador como baixa do último jogo para agora. Tem sim suas ausências com jogadores em seleções, mas o Atlético, principalmente no setor defensivo, com muitas ausências, tanto que a gente destacava em manchete, essas últimas atividades, o técnico Gabriel Milito tem o foco no sistema defensivo, porque no sistema ofensivo, no ataque, ele tem tudo para ter a dupla titular com Paulinho e o Hulk recuperado, já vem treinando com os colegas. O Hulk e o Paulinho já dão um peso especial, né? O adversário já fica mais receoso. Tem Gustavo Scarpa, que conhece tudo do Palmeiras, né? Porque foi campeão por lá, jogou vários anos no Palmeiras. Tanto que o Gustavo Scarpa tá conosco aqui no Rádio Esportes. Vamos trazê-lo inicialmente como um jogador experiente desse grupo do Atlético. Como que você vê essas ausências que são enormes, né? São muitas ausências importantes para esse jogo de segunda-feira. Acredito que, obviamente, a gente tem que se planejar, né? Porque é uma temporada muito longa, muitos jogos e tal, mas, mano, jogo após jogo, né? Não adianta a gente ficar pensando nos futuros problemas, no que pode acontecer ou não. A gente tem que se atentar ao dia de hoje, o que é que o Milito tem em mãos, né? O que ele pode utilizar, como que ele pode utilizar, e tem que focar nisso. Não adianta a gente ficar lamentando que, enfim, jogador tá suspenso, ou que jogador tá lesionado, ou que jogador tá na seleção, porque essas coisas apenas trazem uma carga negativa pro nosso dia a dia, sabe? A gente tem que focar no que a gente tem em mãos para fazer. E isso é muito aprendizado com o Abel Ferreira no Palmeiras, né? Foque no que tu controlas, pá. Então é isso, o que a gente tem, o que a gente pode fazer, o que a gente controla, e o resto a gente só vive. Tá aí, então o Gustavo Scarpa citando o treinador adversário, o Abel Ferreira, que foi comandante dele no Palmeiras, só pode ter o controle daquilo que você pode, né? Então o Atlético tem desfalques, é melhor não ficar lamentando e pensar no que pode fazer aí com esse time que vai entrar em campo. E sobre a mudança de lado, né? Porque o Scarpa vinha brilhando muito pela direita e nos últimos jogos vem jogando pelo lado esquerdo para que o Alisson entrasse no time. O Alisson que tem mais característica de jogar pela direita. E ele fala como que ele tá se sentindo aí nesse novo lado. A gente já fez essa mudança, acho que no jogo contra o Bahia, mais pro final da partida, né? Que eu fui mais pro lado direito e tal. Mas eu não... Mano, eu vi que... Eu entendi a ideia do Milito, né? Me utilizando na esquerda. Que foi uma posição, assim, que eu joguei bastante no Palmeiras também, né? Que fui utilizado com a chegada do Abel como um ala esquerdo. Cara, o importante pra mim no final de tudo é o desempenho da equipe, e também eu fico acertando uns cruzamentos lá na esquerda, né, que dá gol e tal, então acaba trazendo uma pressão maior pra continuar do lado esquerdo. Mas tá de boa, jogando do lado direito ou esquerdo, a equipe vencendo é o que importa, e eu sei que a gente tá bem desfalcado e todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa, e eu tô aqui pra servir o Galo e tentar ajudar de alguma forma. Conhece tudo do Palmeiras, teve recentemente do outro lado, já passou aquela dica ali pro Gabriel Milito de como neutralizar o adversário de segunda-feira? Não cheguei a comentar. Eles estudam bastante, né? Eles veem bastante vídeos e tal. A gente sabe que o Palmeiras tem algumas formas, né? Alguns estilos de jogo, todos muito perigosos e eficientes.
Cabe a gente, né? Cabe a nós, jogadores, e obviamente junto com o Milito e com a comissão, nos adaptarmos a qualquer mudança que possa ocorrer durante a partida. Mas como profissionais que somos, né? É a situação que a gente tem que estar preparado. Então a gente, ao longo dos dias aí, ao longo da semana, tem tentado aprimorar o que a gente pode aprimorar para jogar de igual para igual com a equipe do Palmeiras e preparados para alguma surpresa, enfim, acho que é isso. Aí então o Gustavo Scarpa, jogador muito inteligente, né? E que vem sendo protagonista no Atlético, né, Cirilo? Eu tava buscando aqui os números do Scarpa desde que voltou ao futebol brasileiro. No Galo, até aqui ele tem 25 jogos, né? 25 participações, com 6 gols e 5 assistências. Então um jogador que realmente mostra, não só em campo, mas nos números, que chegou para ser protagonista nesse time do Galo. Tem muita gente que não concorda muito com o Scarpa na esquerda ali, né? Que ele vinha jogando muito na direita, mas ele mesmo explicou. Aí, Cirilo, que ele entende a ideia do treinador, até porque ele já jogou e foi bem pelo lado esquerdo lá no Palmeiras, e nesse momento de desfalques todo mundo tem que se sacrificar um pouquinho, Cirilo. Boa, Cláudio, já tem Rádio Esportes Debate, vamos analisar, claro, o que pode acontecer aí nos jogos do fim de semana, Vasco e Cruzeiro, Atlético e Palmeiras, falaremos sobre favoritismos no Rádio Esportes Debate. Primeiro sobre o Scarpa e sobre esse time do Atlético escalado. Edu Panzi, um abraço, bom dia. Tudo bem, Cirilo? Um abraço. Tudo bem. Edu, o Scarpa tá correto? Todo mundo tem que se sacrificar nesse momento que é de dificuldades pro treinador? Mesmo se ele tivesse errado, teria que se sacrificar, porque não tem peça, né, Cirilo? O Atlético pro jogo contra o Palmeiras vai ser um time remendado, absolutamente Frankenstein, cheio de improvisos, não porque o treinador quer, mas porque o treinador tem a necessidade de fazê-lo, porque perdeu atletas importantes, perdeu jogadores titulares, perdeu reservas dos titulares, seja para seleção, contusão, suspensão, aconteceu tudo de uma vez, né, cara? É impressionante, o momento da Copa América que já era esperado. Aí algumas lesões acontecem e, para piorar, no último jogo, suspensões importantes como as do Everson e do Batalha, por exemplo. Talvez o Milito não contasse com essas duas suspensões e vai ter que lidar com isso, e por isso tem que montar o time da maneira que der, com improvisos, com alguns jogadores em posições que talvez eles não se sintam mais confortáveis, não sejam as ideais para eles, atletas, mas que pro momento sejam as ideais para o Atlético. E futebol é isso. Futebol você tem que pensar num primeiro momento pro time. O prêmio individual é importante, a atuação individual é muito importante, só que a parte coletiva ela é fundamental. Ninguém ganha um campeonato, ninguém conquista uma vitória porque um atleta foi bem e porque estava na posição dele. A vitória e os títulos vêm porque coletivamente a equipe funciona. E é assim que o Milito vai ter que pensar para esse jogo contra um adversário que é muito forte. Por essas ausências, ainda que o jogo seja em Belo Horizonte, o Palmeiras chega como favorito, porque está mais encorpado, com um trabalho mais longevo do Abel, e o Atlético vai ter que lidar com todas essas ausências, e passa pelo Scarpa jogar mais uma vez pelo lado esquerdo, e eu acho que para esse jogo, até com uma função a mais do que ele vinha exercendo como ala esquerdo, que é a de voltar, que é a de fechar uma linha defensiva, como aconteceu na reta final do jogo contra o Bragantino. E esses ótimos números que o Cláudio trouxe do Scarpa, eles apareceram nos últimos 15 jogos, porque os 10 iniciais ele não tinha nem assistência e nem gol. O começo não foi bom. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia, companheiros, um ótimo sábado para todo mundo. Como você observa essa questão de improvisos, adaptações, sacrifício de alguns atletas para esse Atlético de segunda-feira, Léo? A frase que utilizou o Scarpa, ela é muito boa, ela é muito inteligente, que ele disse, né? Foi a própria Abel que utilizou. Cara, na vida você pode controlar o que você consegue. É o famoso, se não tem remédio, remediado está. Essa é a situação que o Atlético se encontra nesse momento, porque o Galo tem muitos desfalques, seja por lesão, seja por convocação, por suspensão, o Atlético vai ter que se virar. E nesse famoso se virar, o Claudião até disse que tem gente que não gosta do Scarpa na esquerda. Eu não gosto do Scarpa na esquerda, mas eu não posso contestar o Scarpa na esquerda nesse momento, né? Não tem outro, e ele é o melhor para jogar ali. A gente debateu muitas vezes, né, Du? Se com o tempo que o Milito teve, se ele não podia testar o Alisson por ali, o Pedrinho. Mas, gente, o Scarpa disse de viva voz que ele já jogou no Palmeiras, inclusive no lado esquerdo. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu vou te corrigir.
Diga. Você não gosta do Scarpa na esquerda? Ele é ruim na esquerda? Não, eu prefiro na direita. Ele na direita. Exatamente. Então, assim, é o que dá pra fazer nesse momento. Agora, Edu, eu vou discordar de você numa coisa. Diga. Eu não acho o Palmeiras favorito, porque eu acho que o Atlético dentro da Arena MRV, ninguém é favorito contra ele. Mesmo desfalcado. E eu não posso usar o truque do Alexandre Simões, que as casas de apostas, elas dizem o favoritismo, porque eu não chequei antes. Eu nem vi também. Eu também não. Mas eu acho que o Galo que vai ter jogo. Tem algumas pessoas, alguns atleticanos. Não, o Galo tá perdido. Gente, vai ter jogo. O Galo vai colocar um time interessante em campo ainda. Tem problemas? Tem. Se fosse o Galo titularzaço contra o Palmeiras titularzaço, eu diria pra vocês que o Galo era favorito jogando na Arena. E se o jogo fosse lá em São Paulo, eu diria que o favorito é o Palmeiras. Vou te falar que tá equilibrado nas casas de aposta, tá? Pagando 2,73 vitória do Atlético e 2,61 vitória do Palmeiras. Ou seja, equilíbrio total. Pau a pau. Empate 3,28. Então, o empate... Não, o jogo vai ter, cara. O jogo vai ter. Ainda que seja um Atlético desfalcado, o time não é fraco, não, cara. Não. Você tem um meio de campo formado por Pedrinho, Igor Gomes, o próprio Alisson, que deve baixar ali pra fazer uma linha de meia, Hulk e Paulinho no ataque. Eu tô acreditando muito e apostando na presença do Hulk. Eu também. E uma linha defensiva que, por mais que não seja ideal, cara, o Saravia tá voando. Qual lateral direito hoje tá jogando mais que o Saravia no Campeonato Brasileiro? Difícil, cara. É difícil. Assim, o Saravia não é lateral, né? Ele é um zagueiro pela direita. Ele virou um terceiro zagueiro. Ele Mas não tem joga alguém como ali lateral. naquela função jogando mais que o terceiro zagueiro no Campeonato Brasileiro, ali um time que faz uma saída de 3. Nenhum zagueiro que faz a saída de 3 pela direita talvez esteja nesse nível do Saravia. Que agora é Joshua Saravia, que virou Kimmich. Lourinho, tá jogando mais. Ele ficou louro, tá jogando mais. Então, o Fux é um ótimo zagueiro. O Igor Rabelo é um zagueiro firme. Então, o Rômulo cara, vai ter trabalho ali. O Rômulo vai ter. O Estevão tá jogando bem pelo lado direito. O Rômulo e o Scarpa, meu irmão, eles vão ter que trabalhar demais. Mas na hora, eu disse isso aqui. Pra você, atleticano, que tá meio preocupado tudo bem. Mas desanimado, então, olha, o final da escalação do Atlético que vai encarar o Palmeiras é Scarpa, Paulinho e Hulk. Só isso. Pergunta pro Abel se ele não preocupa. Com certeza. Tô vendo aqui as cotações da Betfest, estão falando aí das casas de aposta, né? Elas variam um pouquinho pra cima, pra baixo, enfim. 2,7 Atlético, 2,7 Palmeiras. Igual. E 13 empates. Ou seja, não tem favorito. Não tem favorito, é o jogo de segunda-feira. Siga, Cláudio. E aí, com esse time que a gente está projetando, que não vai ter muito o que mexer, né? Porque são poucas opções que tem o técnico, o Gabriel Milito. Eu coloquei aqui as possibilidades de banco de reservas, né, para o Atlético. Aí no banco ele vai ter dificuldade, porque não tem nenhum jogador de defesa, nenhum zagueiro disponível no elenco. Eu coloquei aqui, Gabriel Delfim, que é o goleiro, que é o terceiro goleiro, vai ser o reserva, né, porque o Matheus Mendes vai pro gol. Tem, se ele quiser usar o Vitinho, o Vitor Gabriel, lateral direito, que faz parte do elenco, mas nem vem sendo relacionado, vamos ver se aparece. Paulo Vitor, retornando. Paulo Vitor, que é volante, mas começou a carreira como zagueiro, então pode também jogar por ali. Tem Robert, o Robert que veio do Atlético, que ainda não estreou. Palácios, Cadu, Isaac e Kardec. Nesse cenário aqui serão 19 relacionados pelo técnico, o Gabriel Milito. Eu não coloquei nenhum jogador da base, até alguns estão treinando aí durante a semana. O Vitinho, que é meio campista, o Caio Ribas também treinou. São jogadores do Sub-20, mas o treinador, pela resposta dele na última entrevista, ele falou: eu não vou colocar jogador só pra ter 23 no banco. Eu posso ter menos. Eu vou colocar quem eu acho que esteja pronto, palavras do Milito, pra jogar um jogo profissional, pra participar de um jogo profissional. Então, ele vai ter menos opções no banco, né? Mas eu concordo com o Edu e com o Léo. É um time, principalmente no setor ofensivo, que coloca o medo no Palmeiras, coloca respeito ao adversário, Cirilo. Segunda-feira, 8:30 da noite, hein? Horário modificado aí nesse meio de semana. Atlético e Palmeiras, Arena MRV. A jornada esportiva da Itatiaia começa às 7. Coladinho na turma do bate-bola na próxima segunda-feira, Galo e Palmeiras. Já mais do Galo, né, Cláudio? Daqui a pouco a gente vai atualizar aí, né? O treinamento de hoje está rolando. O Hulk treinou, não treinou? Expectativa do Hulk para esse jogo. Vamos falar também de ingressos, né, para a partida. Será que a Arena MRV estará lotada? Daqui a pouquinho a gente volta também com mais do Galo. Pensando nesse duelo aí, hein? É contra o atual campeão brasileiro, jogaço de segunda-feira, Cirilo. E a informação que vem de São Paulo é que o Estevão já realizou exames médicos
para vestir a camisa do Chelsea. Não quer ir amanhã, não? Não assinou ainda. Ô, Cirilo, essa semana... mais uma venda do Chelsea. Essa semana eu fui acompanhar o meu filho, o Caio, né? Que tava fazendo um jogo lá no Colégio Batista. E o Estevão era do Colégio Batista e na época eu falava, quando ele chegou aqui, esse menino já era diferenciado, né? É completamente ele já fora da chegou ali curva. com 9, 10 anos de idade, falei, esse menino jogava demais o futsal aqui. E aí depois acabou indo pro Cruzeiro, aí aquele imbróglio que a gente acompanhou, foi pro Palmeiras e hoje tá a caminho do Chelsea da Inglaterra, né? Menino que é de Franca, mas chegou aqui pra jogar na época em Belo Horizonte. O Claudiano tá contando isso porque o colégio tá vendo se ele não tem direito a alguma coisa nessa mecanismo de negociação, solidariedade entendeu? da FIFA. 40 milhões de euros fixo, 20 milhões de euros metas, 4 milhões de euros em metas mais complicadas. Ou seja, é bastante possível que o Palmeiras pegue 60 de euro na conta do Verdão por conta da transferência do Estevão, que esteve aí em Belo Horizonte, né? Esteve no Cruzeiro, nas categorias de base, não ficou, o Cruzeiro tava naquela bagunça completa, foi pro Palmeiras e já se mostra um jogador completamente diferenciado. O Estevão é o ex-Messinho, né? Agora ele é só Estevão, tá chegando aí na sua primeira temporada, assim, de fato, como um titular no profissional, vai jogar segunda-feira contra a equipe do Atlético e provavelmente fechando essa transferência para o Chelsea da Inglaterra. Palmeiras está vendendo, essa semana vendeu o Luiz Guilherme também, é muita grana que tá entrando.